1 Crônicas, capítulo 23. Já envelhecido e de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 desses para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi preparou para esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Getão e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. E dos filhos de Simei foram Jaate, Sisa, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Sisa o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Arão: Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés: Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Jerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel: Mica o primeiro e Isias o segundo. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali: Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, pois teve apenas filhas. Os primos delas, dos filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi: Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi pelas suas famílias. Os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo, nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi,
foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e dos outros deveres na casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para agradecer e louvar ao Senhor, e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito por eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor.